Olha que legal. Assim, nem imaginava. Isso, com certeza. Boa. Com certeza as empresas entram em contato nessa época do ano, porque para a empresa, o prejuízo do absenteísmo do funcionário é muito maior do que o custo da vacina. Então, pegam 500, 1.000 funcionários, depende muito da empresa enorme que pode fazer campanha da gripe, e você vacina todo mundo. E é tanta gente que não dá muitas vezes para vacinar no dia só, tem que contratar a equipe adicional, né? Vacinação é independência financeira, não precisa estar na roda, né? Porque hoje, como médico, a gente, sim, tem um faturamento bom, mas é a gente que tá lá, né? Então eu quero cada vez mais agregar. Isso. Esse é nosso propósito mesmo. Usando as técnicas de vendas que a gente faz. Tem coisas que não tem no livro de imunização, sabe? Tem coisas que a maneira de bolar pacote, a maneira de fazer venda de vacinas, a maneira de abordar o paciente, essa parte prática faz muita diferença e a gente vai compartilhando ao longo dessas reuniões e ao longo do treinamento também. Digamos que o círculo de oncologistas, o grupo de oncologistas de Cuiabá, não tem o ato de prescrever. Então você pode, na verdade, ao longo do tempo, se tornar referência nisso na cidade, né? Como um oncologista que entende a fundo essa parte de imunização e fazer com que seus colegas oncos, só para falar de uma especialidade, né, passem a recomendar cada vez mais. E não precisa passar por si, né? Você tem que ser mais o porta-voz do que o executor, né? Você não tem que estar lá junto. Colega médico, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira aula da imersão A Nova Renda do Médico. Eu me chamo Rafael e, como tenho mostrado ao longo das aulas dessa semana, eu ensino médicos como você a criar uma receita adicional, ou seja, além do faturamento que você já tem no consultório, entre 50 e 100 mil reais por mês, sem ocupar o seu tempo com ainda mais agenda de pacientes. Na aula 1, você aprendeu não uma nem duas, mas 10 razões que tornam o consultório mais lucrativo com vacinas. Verdadeiro ponto cego para a maioria dos médicos. E na aula 2, você aprendeu como maximizar a vacinação dentro da própria realidade do consultório do médico comum, do seu consultório. Caso não tenha assistido, recomendo fortemente que assista, porque para entender bem o conteúdo dessa aula, é importante assimilar tudo que já foi mostrado, tanto na aula 1 quanto na aula 2. Ainda está disponível, clica no link abaixo na descrição, assista a aula 1 e a aula 2 e depois volta aqui. Quero aproveitar para agradecer o feedback que tenho recebido de tantos colegas médicos sobre as aulas anteriores. Muito obrigado pelos comentários e, sobretudo, por essa energia e de estarem tão envolvidos com esse projeto. Já são mais de 1.000 médicos participando dessa imersão. Olha que legal! Nessa aula, você vai entender em detalhes como o método funciona e no final da aula vou compartilhar uma surpresa que vai facilitar ainda mais a sua vida. Minha visão foi perceber que vacinação funciona muito melhor dentro de um consultório como o seu pré-existente do que no imóvel exclusivo reformado do zero, porque ao aproveitar o próprio espaço, o médico, com investimento baixo, já consegue lucrar e o melhor, consegue lucrar com comodidade, já que não vai atender diretamente os pacientes. O método para montar a sala de vacinação foi desenvolvido para atender ao consultório do médico comum e, para isso, segue as seguintes premissas básicas. Montar rápido, pelo menor custo, da maneira mais segura possível e sendo replicável no consultório de qualquer médico. Vou te mostrar como o método tem funcionado com os alunos das turmas anteriores, vou te mostrar um mapa do treinamento, ou seja, a rota da jornada. O passo a passo do zero ao consultório lucrando com vacinas. A partir do treinamento, o médico segue a trilha dessa jornada em 4 fases. Primeira fase, duração 30 dias. Essa fase envolve organizar documentos para regularização, atualização objetiva em imunizações e tem como marco de conclusão o espaço pronto, o espaço para vacinação no seu consultório pronto. É hora de fazer a adequação do seu consultório para montar a estrutura da sala de vacinas. São necessários 3 ambientes. E olha só, o médico que tem consultório já tem pelo menos 2 dos 3 ambientes necessários para funcionar. Tem a recepção e, claro, já tem o sanitário. Não precisa mudar nada na recepção nem no sanitário. Apenas na sala extra, que será a sala de vacinas. Se você não tem uma sala extra, vou te contar uma coisa. Já tive alunos que também não tinham a sala extra e simplesmente levantaram a parede de drywall na recepção, ou então utilizaram aquele consultório menos produtivo que não gera dividendos, ou ainda mudaram de endereço e resolveram esse pequeno obstáculo. Além dos móveis comuns de todo consultório deve ter, como mesa, maca, cadeira, basta um pequeno refrigerador de vacinas para dar o pontapé inicial. Você está vendo que estrutura não é problema para o médico que tem ou está montando seu consultório particular?
A RDC da Anvisa, importante marco na regulamentação da imunização privada no país. Número 197, uma importante resolução publicada ainda em 2017. Simplificou a burocracia e os pré-requisitos mínimos para montar uma sala de vacinação no seu consultório. Após tantos anos atuando no mercado de vacinação, eu elaborei os documentos que são solicitados geralmente pela Vigilância Sanitária Municipal, através de arquivo de texto pré-editado, que vão ser disponibilizados para você não perder tempo. Já o parecer do Conselho Federal de Medicina, número 45 de 2015, estabeleceu, abre aspas, não é exigível título de especialista, bastando ser graduado em medicina para exercer a função de diretor técnico de serviço de vacinação, fecha aspas. Isso responde a uma dúvida muito comum dos colegas médicos que a gente recebe no dia a dia. Ou seja, você como médico não precisa de nada mais do que o próprio diploma para ser legalmente habilitado. 80% dos médicos que participam do programa de treinamento dizem ter conhecimentos básicos ainda em imunização e não ter experiência em vacinação a nível privado. Por isso mesmo, durante o treinamento fazemos uma revisão didática objetiva focada no resultado, com o que realmente importa para o médico, com curva de aprendizado curta, de poucas semanas, de modo a deixar o médico seguro para gerenciar o próprio serviço. Nessa primeira fase da jornada, você vai aprender como montar a estrutura para vacinação no seu consultório, vai aprender como regularizar o serviço da vigilância sanitária e vai se atualizar em imunizações de modo simples e objetivo. Segunda fase, duração 30 dias. Na segunda fase, vai ter que contratar uma vacinadora, apenas uma vacinadora, vai comprar e instalar o refrigerador, vai definir suas rotinas de atendimento do serviço de vacinação e essa segunda etapa vai estar concluída, tem como marco de conclusão a primeira dose de vacina aplicada. Nessa fase da jornada, você vai contratar apenas uma vacinadora e vai convidá-la para assistir também ao nosso treinamento, justamente para poupar o seu tempo, uma vez que boa parte do que será executado será feito não por você, mas por ela. Ou seja, ela também irá assistir às aulas para saber como organizar a sala de vacinação, mesmo que ela esteja partindo do zero também. Mesmo que ela não tenha experiência em vacinação, como muitas vezes acontece. Nessa segunda fase, a sua vacinadora vai instalar o refrigerador de vacinas e vai seguir as rotinas prontas que disponibiliza através de POPs, os tão conhecidos procedimentos operacionais padrão. Você vai constituir o seu estoque inicial de vacinas e vai definir a tabela de preços do serviço de vacinação. O método foi desenhado para você inaugurar rapidamente, dentro de 2 meses, uma vez que já tenha seu consultório particular funcionando. Mas se ainda for montar o seu consultório no futuro, não deixa de se inscrever nessa turma e já conseguir antecipar o que você precisa fazer. A segunda fase acaba quando você aplica a primeira dose de vacina. Agora sim, as coisas começam a acontecer numa escala cada vez maior. Terceira fase, 60 dias de duração em média. Nessa fase, você vai aprender uma parte muito importante do nosso programa de treinamento, que é captar pacientes. A segunda fase termina quando você aplica a primeira dose de vacina, lembra? Então, partiu a terceira fase. Na terceira fase, a meta é bem simples. Vacinar 3 pessoas por dia, 3 pacientes por dia. Essa é a meta da terceira fase. Mas antes, no primeiro mês da terceira fase, o objetivo é atender apenas 1 paciente por dia. Claro, vai haver dia que a sua vacinadora vai atender ninguém, e vai ter dia que ela vai atender, por exemplo, 2 pacientes. Quando eu falo 1 paciente por dia, é na média. Então a nossa meta é clara, atender só 1 paciente por dia no início da terceira fase. Mas só 1 paciente por dia, isso mesmo, confia no processo. Das rotinas que defino, a vacinadora, mesmo quando está sem aplicar vacina, está trabalhando como uma verdadeira vendedora prospectando pacientes. Ela não é uma mera vacinadora, ela é a sua vendedora. Como o ticket médio é de R$500 por paciente, ao completar o mês, vacinando apenas 1 paciente por dia, ela já vai gerar cerca de R$11 mil. No mês seguinte, a meta passa a ser 2 pacientes por dia. Ou seja, ao completar o mês, o resultado ao vacinar 2 pacientes por dia já se transforma não em R$11 mil, mas sim em R$22 mil. Seguindo nessa lógica, no mês seguinte, a meta passa a ser os 3 pacientes por dia, ou seja, R$33 mil ao completar o mês. Aí pronto! Acabamos de atingir o marco do fim da fase 3, que é vacinar 3 pacientes por dia. Pode não parecer,
Mas, colega, já completamos 75% da jornada aplicando vacina em apenas 3 pacientes por dia. Você tem ideia de como isso é tangível? De como você já pode, inclusive, visualizar isso acontecendo? 3 pacientes por dia. Você vai aprender as melhores práticas do mercado de vacinação para atrair pacientes. Vai aprender a captar pacientes em potencial do banco de dados da sua própria clínica, com segmentação de grupos de pacientes por perfil e uso de ferramentas de envio de mensagens de WhatsApp em massa. Vai aprender a realizar a prescrição interna dos próprios pacientes. Você vai aprender como funcionam os aprazamentos, fazendo com que os pacientes atendidos hoje retornem para mais vacinas no futuro, por exemplo, dentro de 2 meses, dentro de 6 meses. Vai aprender a fechar parcerias de maneira mais fácil com outras clínicas, com outros médicos, para receber encaminhamentos regularmente. Você vai aprender a fechar campanhas de vacinação periódicas contra a gripe e agora contra a Covid-19 em empresas, em condomínios, em escolas. Você vai aprender também, da maneira mais simples possível, a criar uma campanha de anúncio pago para a captação de pacientes no Instagram ou então na rede de pesquisa do Google. Mesmo que você não tenha perfil no Insta, mesmo que você nunca tenha criado uma campanha paga antes, mesmo que não tenha qualquer habilidade com digital. Você vai entender como fazer campanha de anúncio, seja com vídeo, seja com imagem, você aparecendo ou não, para pôr em prática, de acordo com o seu perfil. Quem se sentir à vontade para criar conteúdo com vídeo, grava. Quem não se sentir à vontade, vai aprendendo a utilizar N formas de criar vídeos e imagens sem ter, sequer, que aparecer. Tráfego pago em redes sociais é a ferramenta de melhor custo-benefício atualmente para atrair pacientes e não pode ser ignorado. E se você nunca fez isso antes, vou te ensinar o caminho que faço, o caminho mais fácil. Vai receber modelos prontos de mensagens rápidas de WhatsApp com script de vendas otimizado para a conversão de ainda mais pacientes. Vou compartilhar um modelo bem sucedido da nossa central de atendimento que poderá ser replicado pela sua própria secretária. Enfim, vou compartilhar todos os segredos mais estratégicos comercialmente para você conseguir escalar o faturamento, como consta nesse mapa. 4ª fase, 60 dias. Continuar com a captação de pacientes até atingir os 5 pacientes vacinados por dia. Essa fase dura em média 60 dias. A boa notícia é que cada vez mais seus pacientes retornam para doses subsequentes e, ao contrário, lá do início, no primeiro mês, quando 100% dos pacientes tinham que ser novos, ao longo do tempo, apenas 30% dos pacientes precisam ser novos, uma vez que 70% é de pacientes com dose atrasada seguindo a imunização. Dos 5 pacientes da meta diária para alcançar R$50 mil por mês, no médio prazo, 3 vão ser retorno e apenas 2 vão ter que ser pacientes novos. Mas não é retorno de consulta que não traz faturamento. É retorno para nova vacinação com geração de caixa. Para sua clínica gerar, além dos R$50 mil por mês com vacinas, você vai precisar de 2 pacientes realmente novos no médio prazo. O primeiro obstáculo típico que o médico enfrenta para montar a vacinação é a falta de tempo. Mas é preciso entender isso e levar muito isso em consideração. É comum um colega médico dizer, abre aspas, mas eu não tenho tempo para montar a vacinação, fecha aspas. É curioso muitas vezes ter tempo para ficar 24 horas, muitas vezes 48 horas de plantão por semana, muitas vezes ganhando mal, mas não ter tempo para fazer um projeto vantajoso de verdade acontecer. Se você se organizar, tempo não vai ser um problema. Primeiro, no nosso sistema de navegação, lista as tarefas a serem realizadas e segundo, sempre reforço a importância de delegar boa parte das tarefas para a vacinadora contratada e definir prazo para cada tarefa acabar. Sempre falo, contrate a sua vacinadora para montar o serviço e não apenas quando o serviço já estiver pronto. Te garanto, você vai economizar bastante tempo com isso. Definir prioridades dizendo não a compromissos que trazem um retorno menor. Quem realmente quer, dá um jeito. Eu vou fazer mesmo aquele mestrado ou vou fazer algo que vai trazer mais retorno financeiro? Vou viajar para o congresso anual da minha especialidade de novo, mesmo que seja para ver mais do mesmo, ou vou fazer alguma coisa que traz mais retorno financeiro? Vacinação no médio e longo prazo é uma fonte de tempo, porque funciona mesmo sem a sua presença.
A maioria dos serviços médicos depende de prescrição e da execução do próprio médico. Você tem que solicitar o procedimento, tomando seu tempo, e você tem que realizar o procedimento, tomando ainda mais o seu tempo. Em vacinação, cada vez menos você vai precisar solicitar, prescrever vacinas, e desde o início você não vai precisar realizar a vacinação. Não é você quem aplica. Se você tem medo de não dar certo, ou acha que não tem dinheiro suficiente para montar a vacinação no consultório, isso é absolutamente normal. Eu também me senti assim quando decidi adicionar ao meu consultório mais um novo serviço. Foi depois de muito estudo que percebi que não só era possível, como era a melhor maneira de aumentar a receita do consultório, investindo pouco. Dentre tantos procedimentos que podia colocar no consultório, foi o de melhor custo-benefício. Agora me diz, qual procedimento que não sobrecarrega o médico, uma vez que é realizado pela vacinadora, que pode gerar 50, 100 mil reais de faturamento por mês no primeiro ano e ainda por cima precisa de pouco investimento? Muitos médicos dizem, abre aspas, nunca trabalhei com vacinação, por isso não sei como montar esse serviço. Ou então dizem, vacinação não é relacionada com a minha área, fecha aspas. É super natural pensar assim quando se desconhece como a coisa funciona. Primeiro ponto, a curva de aprendizado em imunizações é bem mais curta, como eu tenho falado nas aulas anteriores, do que tantas outras coisas que nós vivemos estudando o tempo todo. Sabendo o que estudar, em poucas semanas se vence a maior parte dessa curva de aprendizado. E segundo ponto, quem lida diariamente com o paciente que se vacina não é o médico, mas sim a vacinadora responsável pela sala de vacinação. Sim, não esquece do que eu prometi para o final da aula. Vou compartilhar com você uma surpresa que vai facilitar demais a sua vida. Muitas pessoas estão interessadas em se inscrever na sala extra do médico. Mas o que é a sala extra do médico? É um programa de treinamento que te conduz através de uma jornada que dura essas 4 fases que eu acabei de explicar. O programa é exclusivo para médicos, porque foi desenhado dentro da realidade do consultório do médico comum. Foi construído no formato de aulas online, entregando conhecimento de extremo valor, sem que o médico tenha que ficar na ponte aérea viajando para adquirir conhecimento. Além do que, permite assistir em qualquer momento às aulas que ficarão gravadas à sua disposição pelo período de 1 ano. Para isso, eu utilizo 4 ferramentas. A primeira ferramenta são as aulas online com todo o conteúdo necessário para fazer adequações na estrutura do seu consultório, para estudar a legislação relacionada a imunizações a nível privado e definir os documentos necessários para a regularização da clínica junto com a sua vigilância sanitária. A segunda ferramenta é a navegação DOC. Cada letra significa direção, organização e crescimento. São princípios muito importantes que fazem esse projeto dar certo. É um verdadeiro GPS para o médico ter direcionamento, porque não adianta saber apenas o que tem que ser feito. É necessário saber quando fazer, onde fazer e como fazer. Essa ferramenta traz clareza, traz uma direção, contém um mapa com um passo a passo, contém cada mínima tarefa que deve ser realizada em sequência, para que você não se sinta perdido e saiba o que tem que fazer a cada momento. Saiba exatamente qual será o próximo passo. Nessa navegação, trabalhamos com documentos e planilha compartilhados no Google Drive, com passo a passo detalhado do que você precisa fazer. Eu e meu time de navegação precisamos saber tudo o que você está fazendo, como está fazendo e se, eventualmente, deixou de fazer alguma tarefa. Para isso, você vai marcando as atividades já concluídas, de modo que tanto eu quanto você teremos acesso simultaneamente à lista de tudo que deve ser feito, já que a planilha, como falei, é compartilhada. Assim, a nossa navegação dá segurança para o médico sobre cada passo que ele tem que realizar. Serve para garantir que o médico não vai deixar de realizar aquilo que é essencial por não saber que é prioridade. Mas essa navegação não é só isso. Contém todos os principais documentos necessários para a regularização, já bastando que você acrescente os dados do seu próprio consultório. Contém as mesmas planilhas de controle financeiro de estoque que utilizo na minha própria clínica. Contém tabelas sugeridas de preço de vacinas, contém mensagens rápidas prontas com script de vendas otimizado, contém todos os POPs necessários impressos como cartão de vacina prontos,
lista de contatos dos principais fornecedores de vacinas e vasta biblioteca com todo o material sobre imunizações que você vai precisar. Mas mesmo com toda essa organização e direcionamento, dúvidas sempre surgem, não é verdade? Por isso, eu e meu time estaremos sempre disponíveis no plantão 24 horas, respondendo em até um dia útil a todas as mensagens dos alunos. Essa é a terceira ferramenta que utilizamos, o plantão de dúvidas 24 horas. Então, resumindo, as ferramentas são aulas online gravadas, navegação doc e o plantão de dúvidas 24 horas. Também utilizo uma quarta ferramenta, que é a mentoria individual de 6 meses, de 1 para 1, eu e você, na forma de reuniões periódicas para acelerar a implementação de vacinas. Porém, eu sou um só e disponibilizo apenas 10 vagas em cada turma desse programa de treinamento. Esse é o bônus 0, mentoria individual. Tem esse número 0 porque realmente eu não vou conseguir disponibilizar para todos os alunos. Nada de extremo valor vem sem comprometimento de verdade. É preciso dar um passo além para deixar de ser um curioso e ser um verdadeiramente comprometido. O bônus 0 é o bônus do comprometimento mútuo. Os primeiros 10 médicos a se inscreverem no programa de treinamento Sala Extra vão ganhar mentoria individual de 6 meses, de 1 para 1, como falei, que é comigo, na forma de reuniões periódicas para acelerar a inauguração e o crescimento do serviço. Só são os primeiros 10 médicos porque, na minha agenda, por mais que eu queira, eu não consigo oferecer esse acompanhamento individualizado para mais colegas, uma vez que também tenho as mentorias que já estão em andamento das turmas anteriores. Bônus 1. Redução de impostos. Considerando que ao montar a vacinação no consultório é necessário fazer um ajuste no enquadramento tributário para pagar menos impostos, eu já me antecipei e disponibilizo como bônus 1 o material para redução de impostos no consultório particular. Esse material orienta como o contador do médico deve proceder para gerar economia significativa, reduzindo a carga tributária acima de 15% de um consultório médico comum para abaixo dos 10%, condição que privilegia o CNAE de serviço de vacinação e imunização humana. Bônus 2. Desconto no refrigerador de vacinas. Fechei parceria com os principais fabricantes de refrigeradores de vacinas do Brasil, Indrel e Biotecno, de modo que, como nas nossas turmas concentramos vários médicos interessados na aquisição desse equipamento, conseguimos descontos diferenciados que geram entre R$ 700 até R$ 2.600 de economia. Essas são as condições disponibilizadas apenas para os médicos matriculados na próxima turma, condição que, isoladamente, numa compra individual, jamais seria possível de se conseguir. Bônus 3. Documentos e impressos prontos, mais biblioteca completa. Tudo isso serve para você não perder tempo com burocracia. A cada turma, meus alunos ganham cada vez mais tempo porque cada vez mais aprimoramos a documentação necessária para regularizar o serviço e para treinar sua vacinadora. Dentro dos documentos prontos, você terá acesso ao manual de normas e rotinas que adaptei da minha própria clínica para o programa, terá acesso também aos POPs, procedimentos operacionais padrão, terá acesso à relação de fornecedores de vacinas e aos impressos prontos para você não ter que gastar com edição. Ainda dentro desse bônus, eu vou disponibilizar a biblioteca completa, quando digo completa, é completa mesmo, que contém todos os calendários de vacinação atualizados, notas técnicas, estrutura da sala de vacinação modelo para você. São manuais, livros, legislação, organizada por ordem prioritária de estudo, para você saber o que você e sua vacinadora vão ter que estudar primeiro. Para direcionar tanto você quanto sua vacinadora inicialmente para estudar o que é mais importante e em pouco tempo já ficarem seguros para atender no seu próprio consultório. Esse bônus é mais uma ação para reduzir obstáculos, criando cada vez mais atalhos para os médicos do programa. Bônus 4. Desconto no Net Vacinas. Colega, sou obcecado em conseguir melhores condições para facilitar mais e mais a sua vida. Fechei parceria com o Net Vacinas, que é o sistema informatizado que utilizo na minha própria clínica. Os médicos inscritos vão ganhar desconto na mensalidade, que vai trazer uma economia anual de mais de R$ 700. Você agora pode estar se perguntando, quanto custa o programa de treinamento? Quanto custa toda essa expertise? Fazer o programa naturalmente tem seu custo, mas não fazer o programa também tem seu custo. Não priorizar essa oportunidade pode te levar a ter um custo ainda maior no longo prazo. Esse programa gera muito mais do que 50 a 100 mil reais por mês de faturamento para a sua clínica. Imagina esse faturamento se repetindo todo mês ao longo de um ano. Imagina esse faturamento se repetindo ao longo
de 5 anos. Imagina esse faturamento se repetindo ao longo de toda uma vida. E até escalando ainda mais, bem além dos R$100.000, no médio e longo prazo, como geralmente acontece. Quanto custa esse resultado? Além do retorno financeiro, imagine os efeitos secundários que vêm junto com esse faturamento. Trabalhar onde e quando quiser, mais próximo da sua família. Imagine o efeito disso no relacionamento com a sua mulher, com seu marido, por ter mais tempo para cuidar da sua família. O efeito disso ao permitir acompanhar mais de perto o crescimento dos seus filhos. Para muitos médicos, a sala extra não é apenas pelo dinheiro, que lógico, é importante, mas acima de tudo, é para ter mais tempo para o mundo que existe fora do consultório. É pela liberdade para fazer o que bem entender da sua própria vida. Para a médica que dá plantão hoje do filho, é a oportunidade de finalmente estar mais próxima. Para o médico que está cheio e não aguenta mais aquele vínculo público ruim, é a exoneração com consciência tranquila. Para a médica que quer fazer o consultório dar certo de uma vez por todas, é o serviço que estava procurando e até então não estava no seu mapa. E para o médico que quer deixar de se sobrecarregar tanto, é, enfim, a oportunidade de criar uma renda sem agenda de pacientes, sem sempre ter que atender pessoalmente todos os seus pacientes. Eu não sei o que a sala extra vai significar para você. É você quem vai decidir isso. Quanto custa para você continuar nos plantões indefinidamente, se alimentando mal, dormindo mal? Qual o custo disfarçado de ganho de continuar atendendo planos de saúde sem uma clara perspectiva de melhora naquelas famigeradas tabelas? Você está há anos esperando. E o que aconteceu? Nada. Qual o custo para a sua saúde e sanidade mental de toda essa sobrecarga de trabalho? Quanto você gasta em um congresso médico, somando inscrição, passagens aéreas, hospedagem? E não podemos esquecer os lucros do seu consultório que cessam quando você fica ausente, quando você, ao invés de estar atendendo, você está no congresso. Não sei se você fez essa conta, mas fácil dá 5 mil. Fácil dá 10 mil reais. E muitas vezes acaba sendo aquele velho update da mesma coisa de sempre, que em nada impacta no resultado do seu consultório. Nada impacta no lucro real do seu consultório. Vou fazer uma comparação para você entender melhor como funciona o mercado privado de vacinação no país. Caso você fosse abrir uma franquia de clínicas de vacinação, o primeiro ponto seria a exigência do franqueador que você comprasse ou alugasse um espaço exclusivo 100% dedicado à marca. Só de taxa de franquia você pagaria algo em torno de 50 a 80 mil reais, só para começar o jogo, só para assinar o contrato. Além disso, você precisaria gastar entre 250 mil e 350 mil reais o investimento inicial para montar, sem falar nos 5 a 7% de royalties e 3 a 4% de taxa de propaganda que deve ser pago todo santo mês para o franqueador. Ou seja, em média, um total de 10% do seu faturamento já iria pertencer ao franqueador. Na própria clínica, o investimento é o refrigerador, que nas condições exclusivas para médicos do treinamento vai custar um valor menor, entre 10 e 15 mil reais, graças à parceria com os fabricantes, mais o estoque mínimo inicial de vacinas e a mobília básica que todo consultório tem. Agora dá para entender por que os médicos do programa preferem montar no próprio espaço. Esse programa está mais completo do que o da turma anterior, porque a cada turma eu e minha equipe aperfeiçoamos mais e mais o método. Vou trazer agora o racional do valor do nosso treinamento. Presta atenção. Considerando apenas as aulas online, o valor seria de 5 mil reais. Estabelecer esse número porque é o custo médio de um treinamento que entrega muito valor para médicos. Cá entre nós, não estou te ensinando a ganhar mais com a sua própria mão de obra, com o seu próprio atendimento, como tantos outros cursos online para médicos. Estou te ensinando a criar um novo negócio do zero, sem depender da sua mão de obra direta. A essa altura, acredito que você já entendeu a dimensão disso. Esse valor já seria bastante justo para você ter acesso ao programa de treinamento com apenas a ferramenta das aulas online. Mas, além disso, disponibiliza uma ferramenta importantíssima que é a navegação DOC. Esse GPS é um verdadeiro sistema de navegação entre as fases que você vai trilhar. Da fase 1 para a fase 2, montar o espaço até aplicar a primeira vacina. Da fase 2
para a fase 3, da primeira vacina até atender 3 pacientes por dia, da fase 3 até a fase 4, de atender 3 pacientes por dia até atender 5 pacientes por dia. Enfim, do zero faturamento para o faturamento de 50 a 100 mil reais com vacinas. O sistema de navegação custa R$ 1.500. Graças ao direcionamento que essa navegação vai proporcionar, você vai economizar muito tempo. Não custa lembrar, além das aulas gravadas, você vai ter acesso a esse verdadeiro GPS na forma de planilhas com planos de ação supervisionados por mim e por meu time, fazendo com que você não se perca no caminho. Você vai ter total clareza sobre qual será o seu próximo passo. Cada tarefa a ser realizada em cada uma das 4 fases desse projeto. Disponibilizo também o plantão de dúvidas 24 horas, que fica disponível durante 12 meses, um ano inteiro com acesso direto a mim e ao meu time, pelo valor de R$ 1.500, oferecendo respostas às dúvidas que surgem no caminho em menos de 24 horas. Até aqui, você viu os valores da parte principal do programa de treinamento. Aulas online, navegação doc e plantão 24 horas. Esse é o programa de treinamento A Sala Extra. Mas não tome conclusões ainda, porque não te mostrei em quanto vai ficar o valor final. Antes, preciso te falar como são valiosos os bônus que também vou disponibilizar para você. E lembrando que, apesar de terem muito valor, não vão custar absolutamente nada para você. Mas veja, se eu fosse cobrar pelo bônus 1, com os milhares de reais por mês que vai gerar de economia, porque com um simples ajuste no seu planejamento tributário, ao invés de pagar mais de 15% de imposto que normalmente o médico paga, você irá pagar menos de 10% de imposto no serviço de vacinação. Então, por exemplo, sem esse conhecimento, o médico iria pagar 18% de imposto sobre um faturamento de 50 a 100 mil reais por mês com vacinas, vai acabar pagando 8% de imposto. Nesse exemplo, seria uma redução de 10% de carga tributária. E colocando em números, considerando essa faixa de 50 a 100 mil de faturamento, seria algo em torno de 5 mil a 10 mil reais de economia todo santo mês. Quando se começa a faturar muito, enquadramento tributário vai ficando cada vez mais importante. Daí a importância desse bônus. Nesse bônus tributário que você vai ganhar, eu poderia cobrar pelo menos um salário mínimo, que foi quanto eu paguei pela consultoria contábil especializada, que nem todo contador sabe fazer, diga-se de passagem. Lá no início, quando montei a minha clínica. Mas você não vai pagar nada. Já mostrei que o bônus 2, na compra do refrigerador de vacinas, na condição exclusiva de alunos da turma, você vai economizar até R$ 2.600 com um dos fabricantes parceiros da imersão. Mas não acabou ainda. Segue na soma que estamos fazendo. Se eu fosse calcular o valor pelo bônus 3, com todos os documentos prontos, pré-editados, que tomariam facilmente mais de uma semana da sua agenda para produzir um a um, digo isso porque eu mesmo que me desdobrei na edição e vivo constantemente atualizando esses documentos. Eu poderia te cobrar mais do que esse valor na tela ao lado. Quanto vale uma semana inteira de horas trabalhadas, em média, de um médico? Olha que editar esses documentos, um a um, acaba dando muito trabalho mesmo. E além de todos esses documentos pré-editados prontos, sem nenhum custo adicional, você também terá acesso a impressos úteis como cartão de vacinação infantil e adulto e certificado de coragem. Você não vai ter que gastar energia com gráfica, com edição, com nada disso. Eu vou dar pronto para você. Como se não bastasse, ainda terá acesso à minha biblioteca completa pessoal para não ter que gastar com a compra de nenhum livro ou assinatura de nenhuma revista especializada, pelo menos inicialmente. Por outro lado, com o bônus 4, você vai ter uma economia de R$ 780 no primeiro ano com o software de vacinas, por fazer parte dessa turma de médico. Você acha que na época que eu só tinha o meu consultório, eu consegui um desconto desse? A gente só consegue esse desconto porque a gente está em grupo. É um grande grupo de médicos com o mesmo objetivo. Eu chego na direção do software e peço, cara, quero um bônus, quero um desconto para oferecer para meus alunos. E tá aí o desconto. Ao somar o valor de tudo isso, chegaria ao valor de mais de 14 mil reais. Olha quanto de valor eu vou entregar para você. Mas claro, bônus é bônus. Vou logo de cara remover vários obstáculos da sua frente, através dos atalhos que os bônus vão proporcionar. Removendo o valor de todos os bônus, já cai para 8 mil reais. Mas vamos lá! Já estamos chegando próximo do final, mas não paramos por aqui. Ao somar tudo ao lado na tela, transformando num pacote completo, tudo o que você precisa, passa a fazer muito sentido
oferecer uma condição ainda melhor para você. O preço do pacote completo, com tudo incluso, aulas online, navegação DOC, plantão 24 horas, bônus 1 a 4, será de 12 vezes de R$ 697, ou à vista por R$ 6.983. Dividindo esse valor ao longo de um ano, dá R$ 19 por dia, para faturar R$ 500 de ticket médio por paciente por dia. No programa, a nossa meta é vacinar 5 a 10 pessoas por dia, mas se você vacinar uma pessoa, o programa já se paga. Você tem uma margem de segurança absurda. Agora eu vou te contar a surpresa que vim aguardando ao longo de toda essa aula, para os colegas médicos verdadeiramente comprometidos, não comigo, mas consigo mesmos. Para transformar a realidade do seu consultório, vou disponibilizar a mentoria individual para os 10 primeiros alunos médicos inscritos. A mentoria vai estar disponível apenas nos primeiros minutos de inscrições, uma vez que é um bônus limitado e se esgota rapidamente. Você tem ideia de quanto vale uma mentoria individual? Não vai ser uma mentoria em grupo como em outros treinamentos. É a mentoria individual, de 1 para 1, eu e você. Uma mentoria dessa vale 3 a 5 vezes o valor do curso padrão. Então, só a título de raciocínio, quanto daria se a gente multiplicasse por 3 vezes, que seja, o valor do programa de treinamento? Então, esse seria o valor da mentoria individual. Apenas os 10 primeiros inscritos vão ganhar essa mentoria, ou seja, não vão pagar nada mais para ter esse meu acompanhamento ainda mais próximo. Vou disponibilizar apenas 10 vagas, porque sou um só, e na minha agenda diária já estou dando conta de segmento de mentorias que já estão correndo dos alunos das turmas anteriores. Só quem ficou até o final está sabendo em primeira mão disso. Te mostrei tudo o que você precisa saber até aqui e agora é hora de decidir de 3 caminhos. Primeiro caminho, ignorar tudo que eu falei e continuar com as dificuldades que tem hoje. Segundo caminho, pode tentar conseguir o resultado que eu tive, sem o meu método, perdendo mais tempo e energia que o necessário. Uma vez que eu conseguir, você também pode conseguir, porém o caminho é muito mais difícil e longo. Terceiro caminho, você pode vir comigo, economizando tempo e dinheiro, uma vez que estarei junto com você durante toda a sua jornada. Quem escolher seguir comigo, continua no vídeo para entender os detalhes importantes que ainda vou falar. Para quem não seguir comigo, foi uma honra compartilhar tudo isso com você. Como se não bastasse, trabalhamos com 2 garantias. A garantia incondicional de 7 dias, conforme determina a lei. Você pode existir em até 7 dias, basta enviar um e-mail que cancelaremos, sem que você tenha que dar nenhuma explicação, simples assim, rápido. E quando se fala em comprometimento, eu levo esse assunto muito a sério mesmo, a ponto de colocar a minha pele em risco para isso. Foi assim que surgiu a segunda garantia. A garantia condicional de 6 meses, que funciona com a lógica 90 mais 90 mais 500. Vou te explicar. É uma garantia que envolve condições pré-estabelecidas. Da minha parte, uma condição de resultado. A vacinação está funcionando na sua clínica no prazo de 6 meses, salvo imprevistos de força maior. E da sua parte, uma condição de comprometimento. Você vai fazer o resumo de todas as aulas e vai seguir o passo a passo da planilha de navegação DOC. Caso você cumpra a sua parte e mesmo assim não atinja o resultado em 6 meses, eu vou cumprir a minha parte da garantia condicional de 6 meses. Devolver o valor integral pago por você, mais R$ 500 do meu próprio bolso. Ou seja, ou você ganha, ou você ganha. Estou tirando 100% do risco das suas costas e colocando nas minhas. E só faço isso porque eu sei que o método funciona. Você aprendeu na aula 1 sobre as 10 razões que tornam o consultório particular mais lucrativo com vacinas. Já na aula 2, aprendeu como maximizar essa oportunidade no seu próprio consultório. E nessa aula, você entendeu como funcionam as 4 fases do programa de treinamento que levam o médico do zero ao faturamento de 50 a 100 mil reais com vacinas dentro do próprio consultório particular. A nossa comunidade vai estar disponível até esse domingo. Aproveita para fazer perguntas e tirar dúvidas. E eu, junto com a minha equipe, de fato, estamos lá dentro respondendo. Até o momento da gravação dessa aula 3, já ultrapassamos o número de mais de 1.000 colegas médicos inscritos só nessa imersão. Imagina a quantidade de médicos por todo o país fazendo exatamente o que você está fazendo agora, assistindo essa aula. E por isso, fico muito feliz pelo engajamento, por cada vez mais conhecer novos colegas por todo o Brasil. A matrícula para a próxima turma começa nesta segunda-feira às 7 horas da manhã, para ingressarem no programa completo de treinamento à sala extra do médico, onde estarei aqui ao seu lado, te ajudando no que for preciso. Ao longo desse final de semana, presta atenção,
Vou enviar notificações super importantes para você saber como aumentar suas chances de conseguir, além do programa de treinamento em si, uma das vagas da mentoria individual. Te vejo em breve. Grande abraço.